Olá pessoal, aqui é o Izzy José Leite, eu sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico, escritor e facilitador de constelações, além de outras coisinhas mais. Esse é o nosso bate-papo regular, a gente sempre traz aqui à luz das constelações familiares, a gente traz conteúdos, para que as pessoas entendam melhor os princípios sistêmicos dentro da abordagem sistêmica, dentro dos princípios da constelação familiar. Então, sempre que vocês quiserem, vocês podem trazer para a gente assuntos para que a gente comente mais detalhadamente, para que a gente possa tirar dúvidas, fazer comentários. Então, eu estou sempre disposto a comentários, a críticas, a sugestões. Vocês sempre podem entrar em contato com a gente para que a gente possa elucidar esses assuntos. Hoje eu vou trazer uma questão muito interessante, que também foi me trazida nesse hall de amigos que a gente vai conquistando nesses encontros. Eu faço encontros regulares em várias cidades, como Salesópolis, São José dos Campos, Piedade, Campinas, Sorocaba, eventualmente Cuiabá também. Então, onde as pessoas me chamam, eu vou, levando a abordagem sistêmica e a constelação familiar. Eu tenho meu canal no YouTube também, eu sugiro e peço para que vocês vão lá, se inscrevam, deixem um sininho marcado para que vocês recebam esses conteúdos e essas atualizações. É interessante se inscrever porque isso dá mais visualização, visibilidade ao canal, e isso permite também que ele possa ser levado a outras pessoas. Tá? A questão que foi trazida hoje é o seguinte: a constelação, ela não é um tapa-buraco, tá certo? E é muito interessante que a gente perceba isso. Eu sempre falo nos meus workshops, nas minhas palestras, nos meus encontros, que a constelação familiar, ela não é um tratamento. A constelação familiar, ela não é uma terapia. A constelação familiar é uma abordagem terapêutica filosófica, através de conversas, através de bate-papos, através de olhar para uma situação, a gente vai encontrando soluções para a questão que é trazida. E o movimento da constelação é um movimento de tomada de consciência. E nesse sentido, ela é necessária, é prescindível que a pessoa comece esse movimento de dentro para fora. Geralmente as pessoas estão acostumadas, por exemplo, e veja bem, eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui, eu não estou fazendo nenhum julgamento, não estou dizendo que isso é bom ou que isso é ruim, eu só estou observando. Geralmente as pessoas estão acostumadas, por exemplo, sentir uma dor de cabeça, vai lá, toma um remedinho. Está com mal-estar no estômago, vai lá, toma um remedinho. Está acontecendo qualquer coisa, vai lá, toma um remedinho. Hoje praticamente você tem remédio para tudo. Mas via de regra, o remédio não cura. O remédio, ele simplesmente dá um alívio imediato, naquele momento, e faz com que o seu corpo volte a um estado de equilíbrio, e isso permite com que você se recupere. A rigor, então, o remédio não cura. O remédio não cura ninguém, mas ele te ajuda no seu processo de cura. Isso é perfeitamente perceptível, porque se remédio fosse bom para curar, médico não ficava doente, É uma lógica, O remédio é um instrumento, o remédio é um artifício, o remédio é um meio através do qual você vai chegar na sua cura. Mas para que você chegue na sua cura, através do remédio ou através de outra técnica, você precisa fazer uma mudança daquilo que você vem fazendo. É óbvio. E na constelação funciona do mesmo jeito. Para que você atinja uma cura, para que você atinja um resultado, é importante que você comece um movimento de mudança dentro de você. É uma resolução, é um compromisso de você com você mesmo para que aquilo que você quer aconteça. Mas é óbvio também que, se você continua fazendo as mesmas coisas de sempre, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então aí não tem mudança, Existe aquele ditado que diz: seja a mudança que você quer no mundo. A mudança, e qualquer mudança, começa de dentro para fora e nunca de fora para dentro, Mas eu estava dizendo que muitas vezes nós estamos acostumados, ou as pessoas estão acostumadas,
se servir de um instrumento para aliviar momentaneamente aquilo que está sofrendo, assim como os remédios, né? Toma lá um remedinho, alivia e parece que está tudo bem. E aí, às vezes até esquece por que tomou o remédio, né? Muitas vezes acontece isso. Então, eventualmente a pessoa, por exemplo, ela vai num templo religioso, chega lá, né, naquela atmosfera de paz, de tranquilidade, ela se sente bem, beneficiada por aquilo, depois sai do templo e chuta o rabo do cachorro. Ou seja, perdeu tudo aquilo que foi receber. Eventualmente a pessoa, ela participa de outro culto, eventualmente ela pode ser uma pessoa, por exemplo, da doutrina espírita, então vai lá no centro, recebe o passe, entra em contato com essas energias, fica tudo bem, aí sai de lá, vai lá e briga com a esposa. Né? Então, essas pessoas, e de maneira geral nós, estamos sempre procurando receber. Eventualmente vai mesmo, sei lá, num terreno de Umbanda e recebe lá, né, a bênção dos orixás, de quem quer que seja, das entidades. Da mesma forma, então, as pessoas estão sempre buscando tapa-buracos. E veja bem, eu não estou dizendo que essas coisas são tapa-buracos. O que eu estou dizendo é que a pessoa se coloca nessa posição. Porque qualquer coisa pode ser instrumento da sua revolução. Qualquer coisa. Então, se você vai de coração aberto, se você vai com plenitude para um templo religioso, para um centro espírita, para um terreno de Umbanda, né, para uma sessão de Reiki, se você está aberto e você quer a mudança, essa mudança acontece. Mas ela acontece de dentro para fora. Tá? A partir daquilo que você recebeu, você faz transformação na sua vida. Sim. Então não é o instrumento que é ruim, né? O instrumento não é bom e nem é mau. Mas aquilo que você faz desse instrumento é que pode, eventualmente, redundar em benefício ou não na sua vida. Na constelação acontece de uma forma diferente. Então, às vezes a pessoa vai mesmo no templo religioso e recebe lá a bênção, assiste a missa, né, recebe a hóstia, ou vai no centro espírita e toma o passe, ou vai no terreiro de Umbanda e toma lá a bênção dos orixás, dos espíritos, ou toma reiki, ou faz isso, faz aquilo. Então, ele se coloca numa posição de receber. Né? E aquilo que ele recebe, se ele não estiver aberto, não vai fazer efeito nenhum. Na constelação é diferente. A constelação é uma tomada de consciência. Então a coisa começa de dentro para fora. Quando você vem para uma sessão de constelação, você não vai olhar para o outro. Você vai olhar justamente para você. Você vai olhar para aquilo que está acontecendo, para esses liames de amor, esses vínculos de amor e de honra que você assumiu para você. Então, numa constelação, você não vai receber. Numa constelação, você vai se movimentar para essa mudança. Tem o nosso amigo Paulo das Ervas, né, mundialmente conhecido, e ele sempre fala, a mudança na saúde parte de uma mudança de estilo de vida. E é isso que eu estou falando para vocês. A constelação não é tapa-buraco, não tem jeito. Você vai dar uma constelação e você toma consciência daquela situação que está acontecendo. Uma vez que você tomou consciência, é impossível, né, vamos dizer assim, que você não perceba aquilo que precisa ser feito. E é isso que é uma tomada de consciência. Você ter consciência daquilo que está acontecendo e daquilo que precisa ser feito. Então você não pode mais fazer a cara de paisagem e dizer, não, isso não é culpa minha, isso é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa do meu chefe, é culpa do presidente, é culpa, sei lá, né? Numa constelação, nós vamos tomar consciência daquilo que está acontecendo com a gente. E tomando consciência, a gente vai poder então, e é uma escolha, a gente vai poder então decidir aquilo que a gente quer fazer, a mudança que a gente quer fazer na nossa vida. É olhar diferente para aquela situação. Então, numa constelação, uma vez que você tome consciência, você pode aí escolher aquilo que você quer fazer. Eu costumo brincar nos meus workshops, nas minhas palestras, que a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que participa de uma constelação, que assiste uma constelação, é ela sair do mesmo jeito que entrou, né?
Mas aí está tudo bem, cada um tem a escolha para fazer aquilo que é. Né? E numa constelação, você vai entrar em contato justamente com essas coisas que a gente preferiu esconder, né? Aquele lado não tão bonitinho da gente. De repente a gente vai descobrir que a gente não era tão bonzinho, tão queridinho, né? E está tudo bem. É uma percepção, é uma possibilidade de mudança. Uma vez que a gente percebe aonde a gente precisa mudar, aí a gente pode mudar. O duro é querer mudar sem saber o que mudar. Ou pior ainda, querer mudar o outro, né? E a gente faz isso, a gente faz esse movimento. O mundo tem que mudar para se adaptar a mim, para se adaptar à minha pessoa. A gente faz esse movimento, né? O movimento da criança. Porque quando estamos na criança, quando estamos no lado infantil, a gente não resolve nada, a gente culpa os outros. Os outros são responsáveis pela nossa vida. Por quê? Porque existe uma faixa na nossa vida, né, um tempo na nossa vida, em que nós somos totalmente dependentes dos outros. Existe uma fase da nossa vida, por exemplo, que se a mãe ou o pai não limparem, a criança fica suja. Se os responsáveis não derem alimento para a criança perece. Se não derem banho, não derem roupa, conforto, abrigo, a criança perece. Então existe uma fase da nossa vida em que nós somos totalmente dependentes dos outros. A coisa é que algumas crianças, algumas pessoas que cresceram, porque o corpo cresce, faz parte da natureza que o corpo cresce, mas algumas pessoas ainda ficam cristalizadas nesse movimento de que sempre tem alguém responsável pela minha vida. Existe sempre lá um salvador lá fora, um curador, alguém que vem no cavalo branco para salvar da sua enrascada. Então nós temos essa crença de que alguém lá fora vai vir para resolver as nossas questões. É a fantasia da criança. Mas o adultecer, tornar-se adulto, é justamente assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Você se torna adulto quando realmente você tem autonomia suficiente, quando você tem independência suficiente para fazer aquilo que você quer fazer. A criança é dependente, a criança precisa do outro, a criança precisa que outras pessoas façam por ela. E está tudo bem, faz parte da natureza que seja assim. Mas nós, enquanto adultos, precisamos sair dessa fantasia infantil de que os outros são culpados por aquilo que acontece com a gente. Então, nesse sentido, que é o tema nessa conversa, a constelação não é um tapa-buracos. A constelação é uma tomada de consciência. E ela vai permitir que você resolva, desde que você queira, resolver suas questões. Porque você vai olhar para aquilo que está acontecendo. E geralmente as questões que nos assolam na nossa vida têm muito a ver com aquilo que nós pegamos do nosso sistema familiar. Então é muito comum uma sentença que a criança faz, ou o pequeno dentro do sistema familiar faz. Minha mãe não pode ser feliz, eu também não posso. Meu pai não tem dinheiro, eu também não tenho. Então é uma honra ao sistema. Minha mãe morreu cedo, eu também vou morrer cedo. Então existe uma honra, uma vinculação de amor entre os pequenos, que são os filhos, e os grandes, que são os pais e anteriores. Mas essa é uma atitude moldada pelo amor cego. A gente chama de amor cego ou amor infantil. É aquele amor que acha que tudo pode, ou que tudo pode se resolver só pelo amor. É uma ideia infantil ainda da falta de responsabilidade pelos seus atos. A criança quer resolver. A criança olha para o pai e olha para a mãe e ele quer resolver. E muitas vezes as crianças assumem isso. É importante que a gente diga isso. Quando você vai perceber, a criança está fazendo a mesma coisa que você. Por amor. Porque nós somos os deuses, nós somos os maiorais, os pais são os grandes e os filhos aprendem com isso. E eles tendem a repetir aquilo.
Então é importante, numa constelação, que a pessoa venha mesmo com um coração aberto, querendo olhar para aquilo que está impedindo aquela pessoa de ir para frente, para aquilo que está impedindo de repente de que o dinheiro chegue, que o amor chegue, que o afeto chegue, né? Que a carreira chegue, porque é uma permissão que a gente dá. É uma permissão que a gente dá para que essas coisas aconteçam na nossa vida. Assim como a gente dá permissão para que uma violência, um abuso, né, uma dor, um trauma aconteça, é uma permissão, porque é uma experiência que nós estamos precisando passar. E mais uma vez, eu não estou dizendo que isso é bom nem que isso é ruim, eu só estou mostrando que isso acontece. Né? É muito comum acontecer de um filho, por exemplo, julgar o pai, julgar a mãe, dizendo assim, não vou fazer isso não, isso aí não está certo. Não queria desse jeito, queria do outro. Não, eu acho que eu posso fazer melhor. E aí o que acontece? Então o filho está julgando, está se achando superior aos pais, a vida vem, porque a vida é mais inteligente do que a gente, tá? Não esqueça essa frase. A vida é muito mais inteligente do que a gente. Então quando a gente julga, né, aquele que veio antes da gente, os nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos ancestrais, quando a gente critica alguma coisa que aconteceu, quando a gente condena alguma coisa que aconteceu e a gente não estava lá, né? A vida vem e fala, tudo bem, você está falando que você é melhor do que o seu pai, então vou botar você na mesma situação que ele e vamos ver o que você vai fazer. Né? Olha que coisa maravilhosa, né? Porque a gente acha que é castigo, a gente acha que é, maldição. Não. É um mecanismo natural da vida de nos colocar naquela situação que a gente julgou que era capaz. Né? Então a brincadeira é assim. Eu estou aqui, sou estagiário, aí eu olho para o gerente, para o diretor da empresa e falo, eu sei mais do que você. Tá? Esse que você está fazendo aí está errado. Aí a vida vem e fala, tudo bem. Você é estagiário, você acha que sabe tudo, então vamos lá. Aí a vida vem e coloca você na cadeira do diretor. E aí você vai ter que provar mesmo se você é melhor ou não do que aquela pessoa que você julgou. E geralmente você não é. Porque aquela pessoa chegou antes, né? Aquela pessoa tem mais experiência. Talvez você tenha mais informação. Hoje em dia a informação é muito fácil de ser acessada, né? Hoje você pode conseguir informações sobre tudo, mas informação não é sabedoria. Lembre-se, informação não é sabedoria. Você ter a receita de um bolo não significa que você saiba fazer o bolo. Informação. Sabedoria é prática. Eu pego aquela informação e eu pratico aquela informação. Aí sim, aí é sabedoria. Então, é muito importante que a gente abdique de fazer julgamentos, porque a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe o que aquela pessoa passou. Esses dias eu vi um vídeo muito interessante aqui na internet. Na internet a gente encontra muitas coisas interessantes. Tem coisas que não são tão interessantes, mas tem coisas interessantes. E a pessoa estava contando uma experiência que ela teve. Eu vou contar para vocês. Então ela disse que ela chegou, estava de viagem, teve que fazer uma conexão, chegou no aeroporto de madrugada e foi tomar um café, né, com a esposa. Foram até, né, a loja de café ali, o bar, e pediram, por favor, um café. E a moça que estava lá recebeu o pedido, mas demorou, passou 5, 10, 15, 20 minutos, aí veio e trouxe o café. Né? E o café, naquele momento, já estava frio. Veio para ele aquela vontade de reclamar daquela pessoa. Mas ele olhou bem para aquela pessoa, percebeu que tinha alguma coisa que estava fora do lugar e ele resolveu se calar. Tomou o café frio mesmo, não reclamou, não fez nenhuma queixa e aí depois foi pagar. Coincidentemente, na hora que ele foi pagar, a pessoa que ia receber era a mesma que levou o café até ele. Ele olhando para a pessoa disse, olha, muito obrigado.
A moça do caixa já estava exasperada, né, com tantas coisas. Mas obrigado por quê? Aí ele disse, olha, eu percebo que você está aqui e do seu jeito você fez o seu melhor. Eu não sei o que está acontecendo com você. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade na sua família. Talvez você, sei lá, está passando por uma doença, alguma coisa ruim, alguma incapacidade. E ainda assim você está aqui. Né? São 5 horas da manhã e você já está aqui. E do seu jeito, dentro das suas condições, dentro daquilo que você pôde fazer, você me serviu o café. Mal ou bem eu fui atendido. E é por isso que eu te agradeço. E nesse momento, então, que ele fez esse agradecimento, esse reconhecimento de estar diante de um ser humano, aquela moça entrou em lágrimas, porque realmente ela estava passando por dificuldades, o filho estava doente, ela precisava trabalhar e ao mesmo tempo precisava cuidar do filho, mas não podia estar com ele. Então isso mexeu emocionalmente com ela e ela não pôde dar a atenção necessária, né, aos clientes. Então, essa mudança de percepção é interessante, porque, obviamente, ele tinha todo o direito de reclamar, tinha todo o direito de queixar, e provavelmente, se ele fizesse uma queixa daquela funcionária para o dono, para o gerente, com certeza ela seria demitida. Tá? Então, olhando com outros olhos, você pode fazer diferente. E a proposta da constelação é justamente essa, olhar para essa situação ou para aquelas situações e permitir que você veja aquilo que você não estava vendo. Então é olhar para os nossos pais e entenderem que eles fizeram dentro das condições, dentro da capacidade, dentro da mentalidade que eles tinham, eles fizeram o melhor. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. E quando a pessoa faz o melhor que ela pode, ela fez. Isso é importante. E nós recebemos, nós chegamos aqui. Então eu sempre brinco, se eu estou aqui podendo falar para você, se você está aí podendo ouvir aquilo que eu estou falando, isso significa, isso é a prova viva de que nós fomos um sucesso, que os nossos pais conseguiram, do jeito deles, como eles puderam, das circunstâncias que eles viveram, eles conseguiram. Eles nos trouxeram até aqui. E é por isso, então, que a constelação não é tapa-buraco. Infelizmente, algumas pessoas procuram a constelação como tapa-buraco e aí se decepcionam, porque na constelação requer uma mudança interior. E se você não fizer, a constelação não vai funcionar. Então a pessoa vem em busca de um tapa-buraco, em busca de um remedinho, né, para aliviar a cabeça, e o que é proposto, o que é mostrado é uma mudança interna. Óbvio, se ele não quiser fazer, ele vai falar mal da constelação. Ah, a constelação não serve nada, não sei o quê. E é muito comum você ouvir isso. Né? Eu já ouvi relatos, não, foi legal, né? A constelação mostrou isso, mas só. Então, aquela pessoa perdeu a oportunidade de realmente se transformar. Porque não é a constelação que vai te transformar. É você, usando esse instrumento que a constelação permite, você vai se transformar. Você vai promover a cura que você precisa e que você quer. É isso. Agradeço vocês que estão aqui me acompanhando. Essa breve conversa vai ficar aqui no Instagram e vai também para o YouTube, onde vocês podem acessar, distribuir, compartilhar. Tá? E eu peço novamente para que vocês acessem meu canal no YouTube, se inscrevam, dê um like, né? Para que a gente possa levar esses conteúdos, essas explicações, à luz da abordagem sistêmica para outras pessoas, né? E mais uma vez, vocês também podem, sempre que quiserem, entrar em contato comigo, tanto pelo Instagram, quanto pelo YouTube, quanto pelo Zap. Eu faço atendimentos individuais, faço atendimento em grupos, em constelação familiar, e estou disponível para vocês. Aqui também vocês podem deixar as suas críticas, sugestões, temas, tudo aquilo que você acha que pode ser interessante que a gente venha falar e discutir aqui nesse espaço democrático, tá certo? A gente se vê, tá bom? Muito obrigado a todos.
Até mais.